E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ansiedade Zero. O nosso objetivo aqui é aumentar o teu nível de consciência para que você saia dos padrões que te levam ao processo ansioso, estresse crônico e até depressão. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre quando nos perdemos nos nossos pensamentos. Por que isso acontece e como isso pode ser evitado. Lembrando que os pensamentos são os grandes gatilhos dos processos ansiosos e depressivos. Isso é um fato e a gente vai falar sobre isso aqui. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, neurobiologista, PhD, analista do comportamento com foco no tratamento da ansiedade. E se você está assistindo esse vídeo, você já sabe, né? Se cadastra no canal, curte, compartilha. Lembra que na descrição desse vídeo sempre vai ter uma possibilidade de você agendar uma sessão comigo para eu te guiar nesse caminho de melhora definitiva do processo de ansiedade ou que você esteja passando de dor emocional. Então, clica aí, já vem nessa intenção aí para realmente o caminho de melhora. E, lógico, que compartilha com mais e mais pessoas. Se você está escutando este podcast em algum dos streams de música, por favor, também compartilha, joga no WhatsApp, coloca na tua playlist e vamos nessa, dar uma aliviada nessas dores emocionais que cada vez mais pessoas estão sentindo, né? Então, eu quero que vocês comecem a refletir já de cara do que são pensamentos. Os pensamentos, eles nada mais são do que uma manifestação fisiológica e natural de células especializadas do tecido nervoso. Olha que nome bonito. O teu cérebro, ele tem essa capacidade de, a partir dos 5 sentidos, transformar todas essas informações em pensamentos. Então, pensamento é essa manifestação onde você aprendeu, né, o que viu, o que sentiu cheiro, o que sentiu gosto, o que ouviu. E o nosso cérebro analisa isso fazendo projeções, criações futuras de tudo aquilo que a gente viveu. Inclusive, segundo algumas teorias, guardadas essas informações até no nosso DNA. Então, tem estudos que já estão mostrando isso aí, que a gente tem uma memória genética, sabe? Até de pensamentos, projeções, personalidade. Tem muita gente estudando isso aí. Mas por que a gente se perde nos pensamentos? Porque a gente não aprendeu a lidar com esses pensamentos. A gente simplesmente viveu esses pensamentos a partir da nossa tomada de consciência, né? Assim que a gente começa a entender quem somos nós mesmos, né? Então, você precisa entender que os teus pensamentos, eles não são você. Eles são apenas manifestações fisiológicas, igual os pulmões que respiram o ar que você precisa, o rim que produz a urina que você precisa expelir diariamente e assim sucessivamente. Os pensamentos, eles são manifestações de algo que é uma ferramenta sua, mas você é o ser que está acima dos seus pensamentos. Mas em algum momento a gente se perde nesses pensamentos. Para você ter uma ideia, nós temos de 70 a 80 mil pensamentos por dia. Isso é uma média calculada a partir de experimentos científicos. E desses aí, poucos são realmente funcionais, né? Pensamento funcional é aquele que você transforma em uma ação imediata, né? Algo que você realmente precisa fazer. Então, você precisa ir ao banheiro, você pensa em algo, vira uma ação. Você faz uma pergunta e alguém responde e com aquela resposta você toma uma ação. Então, esses pensamentos são os que nós chamamos de pensamentos funcionais, né? Viram ideias, viram planilhas, viram ações. Os outros, eles são simplesmente análises do meu dia, são projeções. E em alguns momentos, a gente se joga dentro desses pensamentos e a gente se perde nesses pensamentos. Quando eu falo de se perder nos pensamentos, entenda o seguinte: existe um ciclo natural que gera
as emoções e sentimentos, inclusive a ansiedade, que é considerada emoção. Então, imagina o seguinte, né? Lógico que é uma emoção baseada no medo, mas é uma emoção. Quando você pensa, você projeta um futuro, você analisa uma situação presente ou você visita o passado. Então, os pensamentos estão dentro desses 3 possibilidades temporais. Quando a gente analisa esse futuro, vive esse presente de dor ou visita um passado, naturalmente, quando é negativo, nós alimentamos no segundo passo essas histórias com memórias ruins que a gente já viveu, alguma coisa no passado que também foi ruim. E isso ativa o sistema de análise de emoções negativas e algo que a gente viveu negativamente em algum momento. E isso ativa todo o portfólio de medo que nós temos no nosso corpo. Isso tudo é direcionado e controlado pela amígdala cerebral, né? Principalmente a amígdala relacionada aos gatilhos de alerta e medo, e aumenta os níveis de alguns neurotransmissores, como glutamato para pensamentos mais acelerados, diminui serotonina, que a gente se sente com mais medo, e nós temos também aumento dos hormônios cortisol e adrenalina, que vai fazer com que a gente sinta no corpo as sensações ruins da ansiedade, né? Você pode recuperar memórias antigas também, né, angustiantes, e você começa a viver aquilo em looping de uma maneira bem difícil. Então, no momento que nós estamos alimentando as nossas dores, inseguranças, vivendo esse mundo de pensamentos, ao invés de viver o mundo real, o mundo que está acontecendo, as ações que nós precisamos tomar, é como se a gente estivesse num universo paralelo e real. É como se a gente vivesse um filme, né? É como se a gente estivesse assistindo um filme que a gente não quisesse ver, mas que estão obrigando a gente a ver. E se perder no mundo dos pensamentos é alimentar esses pensamentos de maneira inconsciente ou consciente. A gente se joga dentro dessas inseguranças, da tentativa de resolução de algo que você não pode resolver, da tentativa de evitar a morte, por exemplo, de evitar doenças para que você não morra e justifique mentalmente que você está se protegendo. Então, eu venho falando muito que todas as nossas preocupações, elas são irrelevantes. Porque, na verdade, as únicas coisas que a gente pode fazer são as ações imediatas para algo. Então, se eu estou lavando o rosto, nada é mais importante do que lavar o rosto. Se eu estou fazendo xixi, nada é mais importante do que fazer xixi. Se eu estou conversando com alguém, escutar aquela pessoa não é mais importante do que mandar um e-mail. Então, se a gente começa a ancorar a nossa vida na realidade, a gente vai começar a entender que se perder nos nossos pensamentos é uma opção e não uma obrigação. E eu falo muito que primeiro a gente tem que tomar a decisão de entender que essas preocupações e que esses pensamentos e que nosso ego não está ajudando naquele momento, para depois começarmos a tomar as decisões para melhorar a nossa vida. As pequenas escolhas do dia a dia, a hora que você precisa acordar, como você vai tomar conta do seu corpo, fazendo atividade física, comendo melhor, aumentando a tua força para conseguir vencer uma batalha do dia a dia que seja mais difícil. Como é que você vai vencer essa batalha se você já está completamente destruído ou destruído por tanto que você pensa em se proteger de algo que ainda não aconteceu? A gente precisa de força para se dedicar àquilo que a gente pode modificar. Realmente se dedicar àquilo que precisa de uma concentração. De repente você está doente e você precisa se concentrar na sua cura, na sua melhora, no seu descanso. Imagina essa situação, você vivendo completamente cansado, destruído de tanto pensar, de tanto ter medo, de tanto tentar se proteger, de tanto tentar conquistar as coisas que você acha que precisa, mas na verdade está tudo bem. Então, o que eu peço para vocês é mais consciência
daquilo que você precisa fazer e não daquilo que você deseja fazer. E muitas vezes o que você precisa fazer é o mínimo. É simplesmente se dedicar ao teu trabalho, é olhar para o teu filho com carinho, amor, compreensão e paciência. É de repente entender que teu parceiro está passando por um momento difícil e que a atenção dele para você vai diminuir. É estar consciente para tomar as melhores escolhas, as melhores decisões. Intuir mais, sabe? Olhar para dentro e sentir o que o teu corpo e a tua mente estão falando. Eles vão dizer o que deve ser feito. Mas você precisa estar conectado a isso. Se você estiver perdido no mundo dos teus pensamentos, como é que você vai conseguir transformar isso em ação? Você está perdida em um sonho ou um pesadelo que você está tentando evitar algo que você nem sabe se vai realmente acontecer. O teu propósito na vida é viver e não buscar algo grandioso para fazer. As grandes transformações não vêm apenas do desejo. As grandes transformações que o mundo sofreu, né? As grandes transformações que nomes como Jesus, sem comparar, mas falando de grandes nomes de transformação, né? Mandela, Gandhi, fizeram, foi olhando para dentro, intuindo e fazendo o que deveria ter feito. Não foi nada planejado ou tentando evitar algo no futuro. Simplesmente algo dentro deles, e aí colocando mais para a humanidade, né? Tirando a divindade Jesus. Então, dentro deles existia um chamado para continuar. A decisão, a escolha, a força de ir adiante. E todos nós temos essa mesma força. Mas precisamos nos encontrar dentro da realidade e não dentro dos nossos pensamentos. Eles vão vir, os pensamentos negativos, as dores, os sofrimentos, eles vão chegar. Faz parte da vida. Mas você pode escolher alimentá-los ou não. Você pode escolher não gerar expectativa e esperar o tempo de cada coisa, para que cada coisa aconteça. Você pode esperar e entender que você não precisa criar o pior cenário para tentar se proteger. Porque se ele chegar, você vai ter uma solução para isso. E se não tiver solução, você vai ter a resiliência para aceitar o que não pode ser modificado, como a morte de um parente. Você precisa entender que você só fica em paz quando você está presente aqui e agora, e não tentando visualizar o futuro, ou visitar o passado de dor que não volta mais. E por fim, precisa entender que a gente tem que continuar com coragem. É essa coragem baseada na fé que aqui e agora você pode fazer tudo que é necessário para colher lá no futuro. Então é a fé no futuro. E a fé no futuro se dá vivendo o presente. Porque se eu tenho fé no futuro, por que eu vou me incomodar com ele? Esse era o recado do nosso podcast de hoje. Quando nos perdemos no mundo dos pensamentos, o que fazer? Então aqui tem uma trilha do que a gente pode fazer quando estivermos perdidos nesse mundo de pensamentos. Então já sabe, galera, semana que vem tem mais um episódio do podcast. Lembra de compartilhar, curtir, comentar. Vai falar comigo lá nas outras redes sociais. E é isso, povo. Um grande abraço, tamo junto e espero ter ajudado de alguma forma na jornada de vocês. Tchau, tchau.